Opa! E aí, como é que tá? O que foi isso ontem? Eu vou dividir uma experiência com você. Mas antes, Shalom. Que a graça e a misericórdia de Deus seja multiplicada em tua mente e teu coração, em tua vida e tua família. E que seja salvo você e a tua casa. Essa é a palavra para hoje. Quero te dividir contigo, né? Hoje somos felizes, felicíssimos, pois estamos no mês de outubro. E por sinal é um mês par, por sinal é um mês abençoado, por sinal é um mês que Deus está nele. E porque sinal também é um mês meu. É um mês, né, que eu fico mais velho, é o mês da dádiva do Senhor. Porque cada dia que vivemos é um presente do céu. E isso é motivo de alegria. Mas ontem, vamos falar sobre ontem? Ontem, eu confesso, eu sempre chego do trabalho e eu tenho esse compromisso de gravar vídeo sempre à noite. De manhã é a oração na madrugada, no grupo de intercessão, e a gente tem o hábito de falar com o Senhor o dia todo, né? Seguindo o conselho da palavra, que é meditar na palavra todo dia, o dia todo, e orar o tempo todo, né? Segundo 1 Tessalonicenses 5,17. Enfim, você viver na íntegra da palavra. E quando você chega nesse lugar em Deus, é muito bom, é muito gostoso. E quem chegou sabe que essas experiências são reais, são verdadeiras, e é o que nos abastece, é o que nos dá força. Mas ontem, eu costumo dizer que a vida do cliente, a vida do servo de Deus, né? Assim como Jesus falou, no mundo tereis aflições. É exatamente isso. Nós não estamos numa redoma, nós não estamos blindados 100% das aflições, até mesmo porque Jesus disse que teria. Aliás, ele passou, o próprio Deus teve aflições e angústia de alma a chegar de um ponto de falar que minha alma está angustiada até a morte, quando ele estava próximo à crucificação. Enfim, chorou gota de sangue e ele, né? Imagina nós. E ontem eu confesso que eu cheguei, mas sabe, eu vim do trabalho e de repente um peso enorme nas minhas costas. Parecia que era um fardo muito grande, muito pesado. E então, eu não sei se eu entendi, se eu não entendi o porquê, mas creio que as aflições, né, de espírito, enfim, não estamos blindados e isso acontece comigo, acontece com você. Diz aí você se não acontece. Acontece. E a questão é você nunca retroceder, nunca ceder. E eu ontem vivi essa experiência. E eu cheguei, como de hábito, quando eu chego na caverna, eu já chego, já caio de joelho para agradecer. Né? Tu me guardou na ida, na permanência, no retorno, me trouxe, né? Agradecer tudo que aconteceu durante o dia. E aí eu fui arrumar alguma coisa para comer. Então eu orei, mas eu orei assim, e já quando eu oro no início, quando eu agradeço, eu falo, Senhor, daqui a pouco eu vou gravar o vídeo e já peço para ele, né? Eis-me aqui, usa-me como tu queres, faça segundo o teu querer, segundo a tua vontade, que eu seja um veículo, que eu seja, né? E que a tua palavra, e que eu me diminua e que tu apareça. Então essa é a minha oração. Mas eu orei e eu falei, Senhor, tá difícil. Sabe, quando estava muito pesado, não vinha a palavra de ordem, não vinha a palavra de discernimento, não, né? Eu meditei o dia todo na palavra, o Senhor já tinha me impactado com a palavra de manhã, mas, sabe, a memória ficou cansada. E eu tava, poxa, falei, caramba, será que é porque é final de mês? Enfim, e comecei e falei, Senhor, eu não vou desistir do meu propósito. Eu fiz uma promessa de segunda a sexta e vou cumprir com o meu propósito. E para mim é um prazer te servir. Para mim é um prazer gravar a tua palavra, porque a tua palavra é vida, ela restaura inclusive a mim. E ela me dá força inclusive a mim. Então não é só para quem vai ouvir, né? Se até de repente ninguém vai ouvir, ou se uma pessoa, eu sempre oro a Deus, falo, Senhor, se uma pessoa ouvir e se impactar e melhorar a vida dessa pessoa, haverá festa no céu. Os teus anjos, os querubins, afiará as suas harpas, os seus instrumentos para te louvar ainda mais. Então isso já é muito bom. Imagina-se mais, né? E, então essa é a minha preocupação, essa é a minha oração, é meu hábito, a minha rotina. Mas ontem parecia que eu não ia conseguir gravar. Eu estava sabe,
e emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, e aí eu arrumei a comida, aí eu falei, eu vou reagir. E comecei a reagir, comecei a clamar, comecei a interceder, comecei a falar, Senhor, me ajude, Senhor, eu estou aqui, preciso da tua força, preciso do abastecimento. E comecei a ouvir louvor, pus louvor para ouvir, comecei a louvar, comecei a adorar, terminei de fazer a refeição, vim para cá, ainda desanimado, peguei a palavra, fui ler ainda sem o impacto. Mas quando eu comecei, eu falei, eu vou declarar. E aí eu parei aqui e essa parte eu cortei, mas ainda já estava gravando, e eu fechei meus olhos, abaixei minha cabeça e comecei a oração de súplica. Eu falei, Senhor, eu estou aqui, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso sentir a tua presença, porque a tua presença, ela nos abastece. E foi uma glória tão grande, foi muito bom, porque todo o processo gravando, e depois que eu terminei, eu fui um bom tempo ainda, madrugada fora. E essas coisas vai assim, né? Ontem não tinha plano de louvar o segundo louvor que Deus colocou na minha boca, a segunda canção que Ele me deu, e eu não tinha planos, mas usei a canção, louvei, e estava sentindo uma comunhão, uma glória, sabe? Me revigorou meus nervos, meus ossos, meus órgãos internos, minha pele, mas eu fiquei assim, sabe? Aquele super-herói cheio de raios, eu fiquei exatamente isso, um Saiyajin. E foi muito bom. E assim eu estou hoje. Poxa, entramos no meu mês de outubro, né? E eu sou um presente de Deus, eu sou uma dádiva, porque os médicos me desenganaram, falou para minha mamãe que eu não ia sobreviver e que eu tinha doenças graves, e por 4 anos eu andei e não falei, e indo muito a médico, convulsão, e um dia ela usou a fé e eu estou aqui até hoje. Por graça e misericórdia de Deus, faz muitos anos que eu não tomo sequer um analgésico. Eu tinha diabetes, pressão alta, quer dizer, essas doenças tinham me acometido, né? A gente tem que aprender a falar. Minha diabetes, se é minha, então você está cultivando. Minha hipertensão, se é tua, então você está cultivando. Não, está te perturbando, mas você pode mandar embora no nome de Jesus, e esse nome tem poder, mas você precisa ter fé. E eu, por graça e misericórdia de Deus, tenho vivido esses momentos, esse tempo de refrigério. Eu creio que tem outras áreas que precisa, né, do favor do Senhor. Quem não precisa? Aliás, a gente precisar, é bom que a gente vai a Ele, mas na área física e de saúde eu estou gozando a melhor saúde, o melhor momento. E eu estou achando muito bom isso. Por isso eu estou glorificando a Deus aqui e exaltando e dizendo para você também, dar um aleluia aí comigo aí, porque Deus está curando a mim, Deus está cuidando de mim, e pode cuidar de você também, porque é o mesmo Deus, né? Ele não faz acepção de pessoa, mas é como a gente vai a Ele. Então, vem a mim. E ontem eu falei, Senhor, Tu disse para poder lançar os fardos sobre o Senhor. Então vou lançar aqui, ó. Estou lançando meus fardos sobre Tu, porque os fardos tá pesado hoje. E é engraçado porque eu trabalhei bem, estava bem no trabalho. Eu vim no meio da rua, eu comecei, porque eu ando louvando ao Senhor o tempo todo. Eu comecei a louvar e eu confesso, até para louvar estava difícil, mas mesmo assim eu louvei. E aqui é que o louvor começou a sair na unção e o Senhor começou a trazer louvores diferentes e aí foi gostoso. E eu terminei o vídeo ontem, mas eu estava vibrando. Pena que não deu para transmitir todos, né? Fica muito longo. Mas vamos aqui, sem mais delongas, a palavra de hoje ela é mais impactante do que ontem, muito mais impactante. As boas novas de salvação, onde falávamos que quão formoso é os pés daqueles que anunciam a palavra, daqueles que anunciam o evangelho. E aqui nós vamos falar exatamente de um personagem fora de série, apóstolo Paulo e Silas. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 16 e versículo 25. Atos 16 e versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Vamos ler de novo, para impactar. Perto da, que hora? Meia-noite. Agora vai dar 11 horas, vai dar 23 horas. Perto da meia-noite, né? Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos, o que faziam? Escutavam, estavam evangelizando, estavam falando do amor
sublime, do plano perfeito da salvação. Outubro é o mês de você evangelizar, de você falar do amor de Deus, de você falar os milagres que Deus tem feito na sua vida. E aí, se ainda não fez, ele vai fazer para novembro você falar. Palavra profética aí para a sua vida. Em nome de Jesus, receba, sela com amém aí. E esse contexto, Paulo e Silas evangelizando, ele foi para uma cidade, o Espírito Santo falou, não vai, não é para evangelizar. E aí ele estava seguindo os comandos do Espírito Santo, do Espírito de Jesus, e um dado momento ele foi perseguido por uma moça que adivinhava. Ela tinha o espírito de adivinhação. E ela falava, a alto som está aí, né? E tinha os senhores dessa moça, que ganhava dinheiro com as adivinhações dela. Ou seja, ela tinha um espírito que não era de Deus, o espírito de adivinhações, e adivinhava a vida das pessoas como fosse um cartomante nos dias de hoje. E esses homens que ganhavam dinheiro em cima dela. No mínimo, dava uma parte para ela, enfim. E ela, como esse espírito que não era de Deus, porém sabia quem era Paulo. E perseguiu ele por um bom tempo. Esses homens anunciam as boas novas de salvação. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Lembra de uma coisa? As aflições, as lutas não podem te parar. As batalhas do dia a dia, o que não deu certo hoje, a venda que não funcionou, o comércio que não fluiu, que não vendeu bem hoje, não pode tirar sua esperança, não pode tirar tua fé nesse Deus que tudo pode. As coisas aqui são passageiras. A eternidade é o caminho seu. Você é cidadão do céu, você é cidadã do céu. Então, entenda uma coisa, de uma vez por toda, eu vou chegar perto aqui, de uma vez por toda, nada que tem que te abater. E se começar a te abater, você tem que repreender, igual eu fiz ontem, igual eu vou fazer hoje, igual eu vou fazer sempre. E você precisa fazer a mesma coisa, postura, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Ele está com você? Como é que Deus está com você? Quando você dá fruto, quando você é uma árvore que frutifica o fruto do Espírito Santo. Quando você tem amor no coração, quando você tem paz, quando você tem alegria, quando você tem paciência, quando você tem fé, quando você tem esperança. Aqueles que me amam obedecem às minhas leis e praticam todos os dias. Medita na palavra de Deus todo dia, começa a orar todo dia, começa a servir a Deus todos os dias e se entregar. Duvido que você vai ficar preso em aflições, vai ficar preso em batalhas que não ganhe. Porque, ainda que seja provas, porque em Tiago diz, vocês têm várias provações e várias dificuldades pelas próprias concupiscências, pelas próprias paixões que são excessivas. Ou seja, começa a controlar os seus desejos, começa a controlar, né? E você vai com certeza ter uma vida mais tranquila, porque o necessário Deus vai cuidar de você. Acredite, se você orar a Deus, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. Se as minhas palavras não estiverem em vós, disse Jesus, o Pai, tudo que pedirem em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. Então a palavra precisa estar dentro de nós, dentro de você. Então entenda uma coisa, você nasceu para um propósito, eu nasci para um propósito, para um chamado. E exatamente é o que vamos falar agora em Salmo 139. Eu vou dar um tempinho para você abrir a tua Bíblia em Salmo 139. E independente das suas aflições, das suas lutas, das suas batalhas, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Entenda isto, de uma vez por toda. Entenda, compreenda e viva isto. Porque o Deus que há em você, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo e não tenha medo de nada. Josué 1:9. E quando você volta um versículo atrás, que é o versículo 8, Josué 1:8. Se atentamente ouvires a minha voz e observar as minhas palavras e respeitar, se atentamente ensinar, se atentamente estiver com os seus, falando do evangelho, falando da palavra, você pode ser forte, você vai ser forte, você vai ser corajoso, você vai ter bom ânimo e não vai ter medo de nada, porque eu, teu Deus, estarei contigo.
É a garantia de um Deus que não pode mentir, um Deus imutável. Porém, no versículo 8, o versículo anterior ao 1:9, que muitos, né, só ficam nesse aí. Mas o que? Se a palavra estiver em mim. Porque a palavra, ela produz fé, a palavra produz amor, a palavra produz esperança, a palavra produz perseverança, a palavra produz o Deus, né? A palavra revela quem eu sou e revela quem Deus é. Quando revela quem eu sou, a palavra me faz eu me diminuir, eu sair dos erros e deixar Deus me consertar. E quando revela Deus, o poder dele vem sobre mim. Igual veio ontem, e eu creio que está vindo hoje, e creio que vai continuar vindo, porque nós estamos buscando nesse Deus que tudo pode. E Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas, tu me sondaste, tu me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe atende o meu pensamento. Entende o meu pensamento. Cercas o meu andar. Do meu lado cercas também o meu deitar, cerca o meu levantar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu me conheces. Antes que você fala, Deus já te conhece. Vai conhece o seu pensamento. Tu me cercaste em volta, te cerca em volta, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir, que não posso compreender. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Aleluia! Se subir aos céus, tu lá estás. Se fizer lá no inferno, lá na morte, lá na sepultura, a minha cama, eis que ali também tu estás. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, até ali a sua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nas trevas, Jesus chegou, pronto, chegou a luz. Não existe mais trevas. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como a luz do dia, e as trevas são para ti luz. Luz. Pois possuíste os meus rins, entristeste-me no ventre da minha mãe. Antes que minha mãe fizesse o teste de gravidez, antes que minha mãe soubesse que estava atrasado, antes que ela soubesse que estava grávida, o Senhor já te chamava pelo teu nome e já te conhecia. É o que diz essa palavra. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosamente as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem de tudo isso. Os meus ossos não te foram encobertos, enquanto no oculto foi formado, dentro do ventre da mãe. Os ossos formando, os nervos, a pele, o Senhor já sabia, o Senhor já via. Esse é o Deus que você serve. Esse é o nosso Deus. E entreteste nas profundezas das trevas e da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, sem forma. Os teus olhos já contemplavam o meu corpo formado. E no teu livro todas as coisas que eu vivo hoje já foram escritas, antes mesmo que eu existisse, a quais ainda nem formado, quando nem ainda nenhum deles, nenhum dia sequer eu existia, todo o meu trajeto, toda a minha vida tu já sabia. E qual preciosa missão, ó Deus, os teus pensamentos. Qual grandes são as somas de todos eles. Quem pode entrar na mente de Deus? Quem pode compreender e entender o pensamento de Deus? Quem pode ensinar a Deus a ser Deus? Quem pode somar toda a tua obra, todo o seu pensamento, toda a sua sabedoria? Se a contasses, seriam como as areias do mar, mais numerosos que areias do mar. Quando acordo, ainda estou contigo. Você está acordando com Deus?
Eu acordo, bom dia, meu pai. Bom dia, Yeshua, bom dia, Jeová, bom dia, Yahvé. Eu tenho o hábito de fazer isso. Faça isso que você vai ver uma diferença na sua vida muito grande. Aí depois eu falo bom dia, mesmo que eu moro sozinho, e eu falo bom dia filhos, bom dia netos, bom dia parentes, bom dia, mas primeiro o soberano, primeiro eu falo bom dia para ele. Ó Deus, tu matarás. Não, eu não vou ler aqui não, só vamos ficar até o 18. Os ímpios, o soberbo, os arrogantes, aqueles que não querem saber de Deus, a gente sabe que o Senhor vai julgar e vai, né? Sempre de acordo com a obra, de acordo com o que você faz. Então, mas vamos deixar isso para Deus. Eu costumo, antigamente eu olhava para uma pessoa que assaltava, uma pessoa que fazia coisas erradas, e eu tinha um olhar de julgamento, e desejava ver aquela pessoa, né, na mão da polícia, preso ou morto, mas isso eu pedi perdão para Deus, pois eu pecava, e hoje quando eu olho uma situação assim, eu falo, Senhor, tenha misericórdia, o Senhor pode salvar, o Senhor pode transformar a vida desse homem, o Senhor pode transformar a vida dessa mulher, e fazer com que eles sejam ainda alguém para anunciar o teu evangelho, e que o Senhor possa levar para o céu, porque é o Deus que tudo pode, é o Deus que lá na cruz, morrendo, cravado a mão e os pés. Os pés, qual formoso, qual lindo são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Mas o pé do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Remidor, do Deus soberano, estava com os cravão furado. Pregou ali na cruz, aquela cruz do madeiro. Né? Os pés dele, bonito, estavam ali cravado com prego. E mesmo assim, ele naquela condição, ele tinha um bandido de um lado e do outro. Um começou, se é Deus, por que você não desce daí e salva a ti e a nós? E o outro repreendeu aquele amigo, falou, nós merecemos estar aqui porque somos ladrões, cometemos erros, mas este é justo. E aí ele falou, mestre, quando se entrarem no teu reino, lembra-te de mim. Só falou essas palavras. Não passou pelo batismo, não fez mais nada, não, né? Mas ali ele teve um encontro com Jesus e ele, vendo Jesus, os três iam morrer pela morte de cruz. E ele falou, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. Ele reconheceu Jesus e ele foi salvo naquela hora. Tá? Não quer dizer que você vai deixar para ser salvo na última hora, porque essa última hora pode não acontecer para você. Você pode não ter o encontro com Jesus na sua última hora, mas pode ser salvo agora. Você pode reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador e falar, Senhor Jesus, eu reconheço como meu único e suficiente Salvador e eu recebo a Ti em mim. Porque Apocalipse 3:20 diz, aquele que ouvir a minha voz, ou seja, Deus está aí batendo na porta do seu coração, nas portas dos seus rins, né? Porque é a sede das emoções, na porta da tua mente, e se você deixar ele entrar, ele vai fazer morada. E ele vai mudar a sua vida, ele vai transformar a sua vida, e ele vai te dar a salvação. A salvação é pela graça, mas não é obrigado. É pela tua vontade, você precisa aceitá-lo. Né? E é isso aí, vamos terminando por hoje. Eu estou feliz, regozijando, porque esse é um mês abençoado, e eu abençoo esse mês em nome de Jesus. Eu consagro esse mês a Deus. Eu consagro esse mês a Deus, consagro a sua vida a Deus. E assim, que Deus possa te abraçar, que o Espírito Santo possa te abraçar, te confortar e te dar vigor, muita força.